ficam e com as mãos dos que continuam, ou dos que contribuem. Esse pensamento é de um autor desconhecido. Então é muito importante que a gente seja cumpridor da palavra de Deus, que a gente não somente escute a palavra, mas que a gente faça essa palavra para frente. Então como é que a gente inicia a missão? Com os joelhos no chão. É joelho dobrado, gente, é joelho no chão. Hoje de manhã nós fomos para a capela, né, seu Wilson, orar e pedir a Deus a graça da unção, orando ao Senhor e pedindo a direção. Você não vai a uma missão, gente, de peito aberto. Não. Você não vai a uma missão com ressentimento no coração. Você não vai enfrentar uma missão com falta de amor. Nós precisamos ir à missão com muito amor no nosso coração, com muita alegria no nosso coração, pedindo a direção, pedindo força, pedindo sabedoria, para em seguida colocarmos em prática todos os seus ensinamentos. Vejam só, precisamos primeiro o quê? Joelho no chão. Para quê? Pedindo a Deus a direção, a sabedoria, porque é só em seguida que nós vamos colocar em prática a ação. Nós que estamos aqui, todos servos, todos que estão à frente de alguma atividade na renovação carismática, então nós precisamos colocar em prática essa palavra. E no capítulo 15, versículo 5 do Evangelho de São João fala: sem Jesus nada podemos fazer. Vou falar uma coisa para vocês: sem joelho no chão, sem oração, sem Jesus na frente, é impossível acontecer a missão. É impossível você coordenar um grupo de oração. Por que muitas vezes o nosso grupo de oração tem 3, 4, 5 pessoas? Por quê? Por quê? Por que vocês acham? Muitas vezes é porque falta oração. Muitas vezes é porque falta jejum. Muitas vezes é porque falta vigília. Quem está fazendo vigília nos seus grupos de oração, levanta a mão. Meu Deus, 4 pessoas. Quem está fazendo jejum no seu grupo de oração, levanta a mão. Tem mais pessoas. No nosso grupo de oração, nós percebemos o seguinte: quando a gente faz a vigília para a semana seguinte, o grupo enche, né, Luciana? Quando não acontece a vigília, o grupo esvazia. Então esse é um segredo. Segredo, gente, para a missão. Segredo para coordenar um grupo de oração: oração, jejum. Nós precisamos fazer vigília, nós precisamos voltar às fontes. Isso no início da renovação acontecia muito, muito. Hoje, vocês viram, quem faz vigília? 5 pessoas. Quantos grupos de oração tem aqui no Diocese, Alessandro? Faltando 7? 100 grupos de oração? 5 pessoas fazendo vigília? Completamente errado. Completamente errado. Precisamos voltar às origens. Você que está com 2, 3, uma pessoa me falou: acho que a gente vai até fechar um grupo de oração. Proibido fechar grupo de oração, abrir mais grupo de oração, né, Luciano? Nós tivemos agora a reunião do conselho e foi proposto para onde não tiver grupo de oração, abrir grupos de oração. Cada cidade da diocese, todas as cidades, nenhuma cidade vai ficar sem grupo de oração. Portanto, nenhum grupo de oração será fechado em nome de Jesus a partir de agora. Nenhum grupo de oração. Eu, como esposa do coordenador, falo isso. Nenhum grupo de oração vai fechar em nome de Jesus. Tome posse disso. Seu grupo de oração que tem 2, 3 pessoas a partir da semana que vem, vigília. Como nós fazemos as nossas vigílias? Não é você ficar a noite inteira em oração, mas é você tapar as brechas. Cada hora da noite, uma pessoa orando. Nós fazemos assim: quem pode ficar das 11 às 12 da noite? Tassiana. Quem pode ficar das 12 a 1? Seu Wilson. Quem pode ficar da 1 às 2? Alessandro. Quem pode ficar das 2 às 3? Fulano. Quem pode ficar das 3 às 4? Das 5 às 6 até 6 da manhã. Entendeu? Até às 6 da manhã. Toda noite orando. Nosso grupo é na segunda, nós fazemos
Nós fazemos isso. E eu faço questão de observar. Quando fazemos a vigília, o grupo lota 40, 50 pessoas. Quando não tem vigília, 10, 12 pessoas, né? Vamos voltar, gente, porque senão a coisa não vai. João no Evangelho 15:5, sem mim nada podeis fazer. E nós servos somos o que? Canais da graça. Nós nada mais somos do que canais da graça. Não pense que você está enchendo o seu grupo. Se você está pensando nisso, você é maluco. Não é você. É Jesus que está trazendo as pessoas. Ninguém vem a mim se meu Pai não atrair. As pessoas têm que serem atraídas pelo Pai para que elas possam vir a Jesus. E quando o coordenador tem alegria no coração, quando o coordenador tem amor no coração, Jesus faz questão. Jesus faz questão de derramar o Espírito Santo. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer, mas nós servos que estamos à frente, muitas vezes nós somos impedidores da ação de Deus no coração das pessoas e não canais da graça. Vocês já viram aquela mangueira quando vai escorrendo a água? Já viram? Já viu aqueles aparelhinhos que eles colocam para jogar água no seu jardim? Já viram? Eu já vi. Quem não viu, levanta a mão. Se não viu, você vai perceber. Nós somos como aquele aparelhinho. Se você não tiver todo dia cheio, se você não tiver todos os dias buscando, você esvazia, fica igual o seu papo de anjo. Aquelas bexigas, quando ela está cheia, ela está bonita, quando ela está vazia, é digna de compaixão. Então nós precisamos pedir, Jesus, coloque o seu amor no meu coração. Jesus, eu quero servir o teu povo com alegria, Senhor. Vá pedindo desde já. Encha, Senhor, meu coração da tua alegria. Eu não quero sair daqui como eu vim. Eu não quero. Em nome de Jesus, eu não vou sair daqui com aquela tristeza danada. Eu vim quase que amarrado, laçado, como uma roupa que é laçada dentro do curral. Não, Senhor, é com alegria no meu coração que eu quero fazer as duas coisas. Servir ao Senhor com alegria. Aí nós podemos nos perguntar o seguinte: Jesus Cristo foi, é e será o nosso maior exemplo de servo. Jesus, ele tinha alegria em servir. Vamos pegar o Evangelho de São Mateus 20:28. Mateus, nós já estamos em Mateus. Vamos pegar Mateus 20:28. Amém? Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Vou pegar no 26. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça servo. Eu estava vendo a esposa do Alessandro ontem servindo aqui, ó. Não sei se vocês viram. Sozinha. Você. Eu estava conversando aqui, não pude ajudar. Nas cadeiras, sozinha. Sozinha. Servo. Servo, servindo. Quando os outros servos estão imbuídos de amor, de olhos abertos, a gente não deixa um sozinho servir. Por quê? Porque todos nós somos servos. A gente não deixa uma sozinha estar servindo, a gente vai ajudar. E muitas vezes no grupo de oração as pessoas se matam. E eu sou servo, eu faço parte do núcleo, eu sou da música, eu sou da intercessão, eu sou servo. E no entanto eu deixo um sozinho se matar e eu não ajudo. Então o que a palavra de Deus disse? Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Então vamos servir. Não é porque eu estou pregando que eu sou maior. Não. A mesma coisa. De quem, como eu disse ontem, lava o banheiro, arruma as cadeiras. É um serviço. E o que quiser tornar-se
posso servir? Aonde eu posso servir? Gente, a messe é grande, os operários são poucos. E são tantos os serviços da igreja, enquanto uns se matam, outros se folgam. Por quê? Porque nós não enxergamos. Onde é que nós vamos servir? Dentro do próprio grupo de oração. Existem muitas atividades no próprio grupo de oração. Nós temos o problema dos doentes, que eu já levantei ontem essa questão. Pessoas doentes no grupo de oração que somem e a gente não sabe por quê. Uma menina ontem compartilhou comigo que o pessoal do grupo dela, a maioria, foi embora, os crentes. Será que é porque não está faltando pastoreio? Será que é porque não está faltando alguém para ir visitar essas pessoas? Se fosse eu buscava todos, um por um, eu iria atrás. Quando eu coordenei grupo de oração em Nhumas, coordenava a região, eu ia atrás de todos. Eu não deixava nenhum ir embora, eu ia atrás de todos. Então nós, como servos, nós temos que estar atentos a tudo. Não é só o coitado do que está assumindo a diocese, não. É toda a cúpula, são todos aqueles que estão ali. Nós temos uma passagem que as pessoas iam levando as crianças até Jesus e os discípulos tudo de olho, né? Porque eles eram servos, todos de olho. E eles queriam impedir, eles não queriam que as crianças chegassem até Jesus. E ele ia querendo atrapalhar. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Então, a gente vê muitas vezes o zelo amargo. Mas nós precisamos pedir a Jesus o zelo, mas que seja feito com amor. Por exemplo, nós temos pessoas no nosso grupo de oração sem emprego, desempregados. Então é uma outra atividade, é um outro trabalho que nós precisamos criar dentro do nosso grupo de oração. Sabe por quê? Tem muita gente sem função no nosso grupo de oração. Eu estava pensando ali na capela hoje. A gente precisa dar mais espaço para as pessoas do grupo de oração, para que eles possam servir. E na medida que o coordenador do grupo de oração vai percebendo, por quê? Quem está com a responsabilidade, quem está à frente é que percebe. Como é que você percebe? Escutando o Senhor, orando: sem mim nada podeis fazer. Quando você coloca diante do Senhor para desempenhar a missão, Jesus vai abrindo os seus olhos, vai colocando na sua mente, vai colocando no seu coração as necessidades do grupo de oração. Vocês entenderam? É um casal que está brigado, tem uma equipe para estar indo lá, visitar aquele casal, orar naquele casal. Quando eu morava em Nhumas, eu fazia muito isso, visitava os casais. Uma vez que eu chegava lá, estava com faca, um matando o outro. E eu falava: vamos parar com essa pouca vergonha, vamos reconciliar, vamos parar com isso. O que Deus uniu, o homem não separe. E muitas vezes a gente fica torcendo para os casais se separar. O que Deus uniu, o homem não separe. Quantas vezes lá no escritório, eu já fui buscar o Tassiano às vezes no escritório, cheguei lá e o casal foi para separar, cheguei lá e fui de joelho orando para que Deus reconcilie, para que Deus coloque a harmonia naquele casal e não que realize o divórcio. Vocês entenderam? Não que entre com processo. Vocês entenderam? Mas orar, a gente tem que usar de tudo antes de acontecer uma separação, que é muito fácil. Para ele seria fácil que ele ganhar dinheiro. Então o advogado cristão, ele não ganha dinheiro. O advogado cristão não ganha dinheiro. Por quê? Ele vai nessa área da família, o que é que a gente faz? A gente ora, Deus dá a graça da reconciliação. E o cara era até evangélico, reconciliou, glória a Deus. É essa a nossa missão de cristão, gente. Não é querer tirar vantagem em cima do problema, da dificuldade do outro. Não é. Deus dá-nos sabedoria, joelho no chão, e isso o coordenador do grupo de oração vai descobrindo essas necessidades, leva para o coordenador diocesano para em comunhão, né, para que em unidade, como está sendo colocado ontem à noite, a gente vá tentando sanar essas dificuldades. Aí
abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. No seu grupo de oração mesmo, feche os olhos agora. Pergunta, Senhor, quantos já passaram? Quantos já desapareceram? Quantos já sumiram? Dai-me a graça, Jesus, de ir ao encontro desses irmãos. Se essas bases